Sexta-feira sempre é dia de falar sobre as nossas convidadas do Projeto Elas. E agora, nessa sexta-feira, nós temos o nosso segundo quadro, o segundo episódio, que tem uma convidada muito especial, que tem muito assunto para tratar com a gente. É a doutora Beatriz Milanese, que é médica ginecologista. E, obviamente, a gente vai falar sobre esse assunto, porque é um assunto que não dá para a gente falar de mulheres sem tratar também sobre a saúde íntima. Doutora Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Marga. Nós que agradecemos por ter conseguido atender o nosso convite, viu? Que bom. Doutora Beatriz, vamos começar pelas dores. Vamos falar de dor pélvica. O que são as dores pélvicas que as mulheres tanto sentem? Então, a gente pode dividir dor pélvica em dois tipos. A dor pélvica aguda e a dor pélvica crônica. A aguda, ela tem menos de 6 meses de evolução. Geralmente, elas têm causas diferentes da crônica. A crônica é aquela dor que a paciente refere há mais de 6 meses. Pode ser enfisgada, pode ser empontada, pode ser em cólica, pode ter relação com o ciclo menstrual ou não, mas toda dor do umbigo para baixo, em mulher, cíclica ou não, deve ser investigada. Pode existir mais do que uma causa na mesma mulher. Por exemplo, eu posso ter uma infecção, infecções urinárias, infecções ginecológicas, infecções que geralmente são causadas por doenças sexualmente transmissíveis e que são subdiagnosticadas no Brasil. Por quê? Porque a maioria delas são bactérias que, apesar de serem sexualmente transmissíveis, são silenciosas por algum tempo. Num dos parceiros vai estar a bactéria lá, ou no genital do parceiro, ou na genitália dela, no colo do útero, geralmente, e essas bactérias podem ficar um tempo sem sintomas. Em algum momento da vida dela, começam os sintomas. Geralmente, sintomas relacionados à dor, dor embaixo do ventre, que pode ser cíclica ou não, e dor na relação, acompanhado ou não de sangramento na relação. Essa paciente, mesmo achando que é uma infecção urinária, porque a dor é embaixo, porque também arde para urinar, ela pensa que é uma infecção urinária, tem que investigar, ver se não é uma infecção no colo do útero, casada ou não. Esse fio que a senhora desatou aqui pra gente agora sobre essas dores, essas possibilidades de dores. Então, elas têm múltiplas causas. Múltiplas causas. Quando é a hora de ir ao médico, então? Sempre que a dor muda de padrão ou muda de intensidade. Então, eu sempre tive uma dor, que pode ser do umbigo para baixo ou não, e que tem a ver com o que eu como. Doutora, eu tenho intolerância à lactose. Ok, sempre teve essa dor, quando come lactose sente, ok. Mas se existe a soma de uma dor nova, algum desconforto para ter relação que não tinha, algum problema pro ciclo menstrual que não tinha, tem que daí investigar. Então, sempre que tem soma de sintomas ou piora de algum sintoma já pré-existente, essas têm que ser investigadas. Então, quando existe uma piora de um sintoma de dor, a gente tem que pensar que ou ela tinha uma causa e soma uma outra causa na mesma pessoa, e aí você precisa cercar por todos os lados para saber se não é uma bactéria dessa, se não é uma endometriose que começou, uma adenomiose, que são doenças benignas que podem dar dor pélvica. Eu ia te perguntar justamente isso. Essas dores pélvicas podem ser, nesse caso, então, endometriose? Pode ser endometriose? Endometriose é uma das causas, uma causa bem comum, inclusive, de dor pélvica. Tem que chamar atenção, é aquela adolescente que tem cólica, que desmaia na escola, que toma remédio, nada passa, que fica de cama, que vomita de dor. Essa adolescente tem 80% de chance de desenvolver endometriose. Por que no nosso país, eu vou usar o nosso exemplo, vamos falar do nosso quadradinho aqui, do nosso cantinho. Mas por que eu tenho a sensação que a gente normalizou isso mesmo, a cólica. Isso é cultural. A gente normalizou morrer de cólica. Isso. E continuar vivendo, Tem a ver com a cultura latina, na verdade, que idolatra o falo e que tudo que vem do feminino é vergonhoso, é nojento e é desprezível. Tudo que vem do falo é lindo, bonito e maravilhoso. Então, existe uma idolatria do falo e uma
digamos assim, O rebaixamento. isso mesmo, da genitália feminina. E aí vem tudo do que é do feminino. Nós estamos tentando lutar contra isso, mas está um pouco difícil. E aí vem, então, a história da matriarca, aquela que suporta tudo, a Virgem Maria, né, que além de ser virgem ainda suportou todas as dores. Então, veio no encontro dessa cultura de que a mulher deve suportar tudo, porque ela precisa se espelhar numa figura feminina e né, que não pode ser atingida por nada, então ela também não pode ser atingida por nada, ela não pode reclamar de nada, e se reclama, tem mais é que suportar, porque esse é o teu papel. Doutora Beatriz. Isso é bem cultural. É bem cultural, né? É bem cultural. Porque, vamos admitir, aqui entre nós, né? A gente é mulher, a gente tem cólica, enfim, sente as coisas. E tem dias que não dá. Isso mesmo. Esse dia que não dá é o alerta. Né? Quando é que tem que acender a luzinha de alerta? Quando tem mudança. Essa dor muda a tua vida a ponto de tu não conseguir ter uma vida normal. Tu não consegue ter uma relação sem desconforto. Tu não consegue ter uma vida social normal. Tu não consegue trabalhar adequadamente. Porque a dor tá te atrapalhando. Ou ela te acorda, ou ela te deixa incapaz para exercer tua profissão com plenitude, a tua sexualidade com plenitude. E isso é uma dor que merece ser investigada. Mulheres, dor não é normal. É por isso que eu queria falar desse assunto. Porque é um assunto que é recorrente no meu consultório. Eu faço cirurgia videolaparoscópica, robótica, e meu carro-chefe é endometriose. É a doença que eu mais atendo no consultório. Há mais de 23 anos na cidade. Não muda. A maioria das pacientes vem com diagnóstico já muito tardio. E aí vai perguntar, isso não é só aqui, é no mundo todo. Vai perguntar, faz 10 anos que sente dor, faz 7 anos que sente dor, faz 7 anos que não consegue ter uma relação sem dor. Relação sexual não é para doer nunca. Nem a primeira, nem a segunda, nem a 10ª, nem nunca. Não pode doer. Exatamente. Aí elas começam a sentir, primeiro, não, como elas ficam por último, né? Primeiro é o filho, outro filho, o marido, a sogra, a comadre, o cachorro, tudo menos ela. E elas deixam elas por último. Então procuram realmente quando já está aquela dor já não consegue mais. O que ela assumiu na família e na casa dela, ela não consegue mais fazer. Daí ela vai. Né? Ela não consegue ir no momento em que ela sente a primeira dor, ou que houve esse padrão da mudança de dor, de intensidade, ou ela começou a acumular dores diferentes. Ela tinha só dor no período menstrual, daí ela começa a ter na relação também. Mas ela acha que é do parceiro que mudou. Aí também pode ser. Claro, ela vai no profissional, ele vai investigar tudo. A causa mais comum de dor pélvica aguda, tá? Não é endometriose. É infecção. Aí é aquela menina universitária, que tinha um namorado há 3, 4 anos, sempre o mesmo parceiro, já não usavam mais preservativo. Aí eles terminam por uma semana, um mês, quando volta sem preservativo. Hello. Tu acha que ele ficou rezando 1/3 em casa um mês? Nem elas não ficam, né? Então, assim, não existe uma conscientização. Aí o que a gente percebe, todas as bactérias que se pesquisa, que existe um exame que se coleta do colo do útero, junto com preventivo ou não, e que faz a pesquisa dessas bactérias. Vem uma positiva, como? É que não dá para confundir amor, esse amor... Nada a ver uma coisa com a outra. Esse amor que existe aqui no campo das ideias, com a vida prática, com a relação sexual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso mesmo. Não dá para confundir as duas coisas. Isso mesmo. Porque confundir as duas coisas significa confiar demais. E aí, pecar pelo excesso de confiança. Então, daí a gente cai naquela armadilha do machismo, que a gente tanto fala mal, né? A gente cai naquela armadilha, como se fosse assim, não, mas então como ele me ama e eu amo ele, então não vai ter nada. Vamos ser prática. Exato. Isso é empoderamento. Empoderamento para mim é ser prático. E se hoje a geração não tá... E ser um pouquinho egoísta também, né? Dizer, não, peraí... Não é nem egoísmo. Egoísmo é só pra todo mundo entender, né? Lógico. Egoísmo porque assim, mães de meninos, falem com seus filhos sobre isso. Não deixem esse assunto pro pai falar, porque ele não vai falar. Tem que ser a mãe. Meu filho, tu tem que encapar esse pinto, porque tu pode passar a coisa de uma menina para outra. É simples assim.
Eu tenho um filho de 22 anos, ele tem pavor de quando eu toco nesses assuntos, porque ele me acha muito invasiva. Mas é porque é o meu dia a dia, né? Então, quando a gente fala em dor, principalmente, escutem meninas, mulheres, adultas jovens, menopausadas, a gente tá vendo mulher menopausada. Quando vocês vão ter parceiro novo, por favor, preservativo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas essa geração não tá usando. E quando uma mulher madura arruma um parceiro novo, esse parceiro novo nunca usou preservativo na vida dele, né? Ele não vai usar nunca. Quem tem que exigir é ela. E mães, parem de achar que a menina não pode andar com camisinha na bolsa dela. Ela não andar com camisinha... Isso é preconceito. Não significa que ela não vai ter relação sexual. Estamos ainda no tempo do EPA, da mãe achar que se a filha adolescente começar a tomar pílula, tu tá incentivando ela a sair tendo relação? Ou se tu fala sobre isso dentro de casa, tu tá incentivando? Quando isso? Se não for os pais a falarem sobre isso, vai ser na rede social, vai ser a amiga, sei lá de onde, que vai dar dica para ela, vai ser informação ruim. Atravessada, geralmente. Atravessada. E aí a gente vê essa realidade, né, de infecção, não importa idade, qualquer idade está acontecendo. E geralmente essas infecções, como eu falei, elas podem cursar com sintoma urinário ou não. Então confunde muito com infecção urinária. Ai, doutora, eu tenho uma infecção urinária que eu não melhoro nunca. Ficar de olho. Ah, eu comecei a ter um desconforto na relação que eu não tinha. Ah, eu comecei a sangrar na relação que eu não sangrava. Usuária de pílula que começa a sangrar no meio da cartela. Quanto que a gente vê isso no dia a dia do consultório? Tem dor junto? Ai, começou uma dor na relação também. E a vida sexual? Ah, tô com um parceiro novo há 6 meses. E o preservativo? Não, porque eu tomo pílula. Ninguém se liga que tem aquilo também, né? Tá pensando em gravidez, mas não tá pensando em se proteger. Doutora Beatriz, para além disso, quando a gente chega na fase de precisar, então, de uma cirurgia? Isso, então, antes de pensar na cirurgia, tem que procurar um bom profissional que tenha experiência nesse tipo de doença. Dor é queixa é doença, geralmente, né? Então, a gente vai fazer trabalho de detetive. Um bom exame físico, pode dar muita pista, e aí um exame de imagem. Qual é o problema do SUS, tá? A paciente que está lá sendo atendida no posto. Ela chega pedindo ultrassom já. Ela não quer nem ser examinada. Ou porque está sangrando... Ah, hoje eu tô menstruada, demorou para conseguir a consulta, tá consultando menstruada, já não dá para examinar. E pulam direto para o exame de imagem. Não colhem o das bactérias e não fazem um bom exame físico. Aí a metade do diagnóstico já foi para o brejo. Então eu atendo muita paciente no consultório que esse período da investigação não foi bem feito. E aí acaba passando alguma coisa nesse diagnóstico. Existem mais de 20 causas de dor pélvica, então a gente tem que cercar por todos os lados. Tem as causas gastrointestinais também, tá? É muito comum a associação de problemas ginecológicos com intestino, ou síndrome do intestino irritável, ou intolerância à lactose. E às vezes a paciente tem 2 causas diferentes para a dor dela. Então tu tem que esmiuçar aquilo. Aí fez o exame de imagem, esse exame de imagem pode vir normal. Tem um tipo de endometriose que é a peritoneal, que o exame de imagem vem normal. Mas o que as pacientes me dizem? Doutora, o exame de imagem vem normal e o meu médico disse que eu não tenho nada. E aí, para uma pessoa que está sentindo dor há 5, 10 anos, tu dizer que ela não tem nada, mínimo ela vai sair dali achando que é louca. Ou que está ficando louca, né? Ou vai normalizar aquela dor. Isso mesmo. E aí vem um ciclo vicioso. E aí não se chega. Mas como que identifica, então, a endometriose? Como é que é o nome dessa? A endometriose, a síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose. A senhora mencionou agora, tem endometriose que não identifica na imagem? Ah, peritoneal. Peritoneal. Como que identifica, então? Pela clínica. Tu vai conversar com a paciente, tu vai buscar a história da adolescência dela, como foi quando ela tomou pílula, depois que ela parou a pílula, como é que foi. No exame físico, tu sente os nódulos no dedo. E aí tu vai pedir o exame de imagem só para confirmar aquilo que tu já sabe. Uhum. E os nódulos, eles podem ser pontos dolorosos pequenos. E o exame de imagem consegue ver lesões de acima de 5 milímetros, depende do olho do examinador.
E também depende de onde fez o exame e de que forma fez. Então, é uma equipe que sabe lidar com aquilo, é que vai conduzir. Então, aí a gente pede o exame adequadamente, com preparo intestinal, ressonância ou ultrassom. Se for ultrassom, tem que ser com um examinador que sabe ver. E aí, na nossa cidade, a gente já sabe quem sabe ver a doença. O paciente vai e volta. Se o exame vem normal, não quer dizer nada. Quer dizer que ela tenha, se ela tiver, é a peritoneal, e aí o tratamento é específico para aquele tipo. Ah, mas eu tenho a profunda. Às vezes o exame vem alterado, com lesões de ovário, ligamentos e intestino. Toda profunda tem que operar? Não. A indicação de cirurgia não depende de grau. Né? Que todo mundo que conhece essa doença sabe que ela é dividida em graus, 1, 2, 3 e 4. E que ela é dividida em tipos, peritoneal, ovariana e profunda. Não importa o tipo e nem o grau. O que importa são 4 situações que indicam cirurgia. Então, qual que é o também problema? Pacientes polioperadas. Às vezes eu recebo paciente que já fez 4 cirurgias, 3 cirurgias. Qual o problema da cirurgia de endometriose? Se ela não for feita por uma equipe que sabe operar, ela vai ser operada, não vai ser feito nada, ou muito pouca coisa. Não é uma cirurgia completa, e ela foi operada. Na cabeça dela, tratou, mas ficou doença. Então, no Brasil, tem muita paciente que é polioperada por ter ficado doença, não porque a doença voltou. O livro fala que a doença pode voltar, mesmo na cirurgia bem feita. 10 a 15% de chance. Mas a gente vê muito mais que isso. Ah, eu tenho endometriose, já fiz 10 cirurgias. Não. Tem alguma coisa errada. A gente diz que cirurgia endometriose é igual pit stop de Fórmula 1. Tu tem que indicar na hora certa para fazer uma vez só. E ter a sorte de só precisar daquela na vida. E hoje é possível fazer essa cirurgia, fazer cirurgia robótica para esse tipo de indicação? A preferência é sempre pela via minimamente invasiva, né? A cirurgia tradicional, que é aberta, abre igual cesariana, é a laparotômica, é a que tem no SUS, né? Na nossa região, a gente não tem ainda a minimamente invasiva. E a minimamente invasiva é dividida em duas formas. A laparoscopia, que é aquela por orifícios, em que se entra com pinças, uma câmera de filmagem, e faz-se a cirurgia em barriga fechada. E a robótica segue o mesmo princípio, só que ao invés dos braços do cirurgião nas pinças, são os braços do robô. Aí o robô refina o teu movimento, né? Então a diferença dele para a laparoscópica é em cirurgias mais complexas. Tem cirurgia de endometriose que a gente desmonta a pelve da paciente inteira e monta de novo. São 4, 5 horas de cirurgia, junto com prócto, junto com úro. E tem cirurgia de endometriose também, que é 20 minutos de cirurgia. Então, tem cirurgias e cirurgias. Daí, a indicação do método, né, é sempre preferência para minimamente invasiva. Mas quando tu vai escolher entre laparoscopia e robótica, tu vai avaliar custo, tu vai avaliar acesso, tu vai avaliar a complexidade da pelve, né? Para ter o mínimo de lesão possível, o máximo de benefício possível, o mínimo de risco. E a robótica entrou ali, né? Ela é uma tecnologia não tão nova assim. Existe já no mundo há mais de 15, 18 anos. No Brasil, há mais ou menos 4 a 5 anos começou a ser mais difundida. E a nossa formação foi no Rio de Janeiro, na Rede DOR. No ano passado, nos capacitamos para esse método, esperando o robô na cidade, que ainda não tem. Né? Por enquanto, as minhas cirurgias eu tenho levado a Porto Alegre, que é onde tem o robô. Mas aqui ainda não tem. Tem um burburinho aí que tem alguns hospitais comprando, mas a gente está esperando. Hoje, então, quando eu indico via minimamente invasiva, eu digo para a paciente, tem que pesar numa balança se tem realmente vantagem para ti o robô, né? Porque existe um custo a mais, se a paciente tem plano de saúde, a via laparoscópica é mais viável, e as duas têm um resultado muito semelhante. Doutora Beatriz, para a gente fechar, que conselho a senhora dá para todas as mulheres para começar a cuidar da saúde íntima agora? Primeiro que dor não é normal, né? Parem de normalizar a dor. Não aceitem um profissional dizer que ela não tem nada.
Se tem dor, procure outra opinião, tá? Nem que seja de outro especialista, às vezes é um gastro, né, que ela precisa procurar. Quando você receber o seu diagnóstico, aceite que você tem que fazer a sua parte, porque às vezes a paciente coloca muita expectativa na cirurgia, né? E às vezes o intestino dela tá horrível, tá comendo todo errado e não vai melhorar tanto assim. Então é isso. Não normalize a dor, não aceite que digam que você não tem nada e procure equipe especializada que faça isso e entenda que você tem que fazer a sua parte. Então tá bom, obrigada, doutora Beatriz. Eu que agradeço. Foi uma aula, tá? Obrigada. Eu fiquei aqui perguntando, mas eu fiquei encantada de te ouvir falar desse modo tão apaixonado sobre um assunto tão importante e sem tabu, né? Falar abertamente. Sim. Acho que esse é o ser diretos. É verdade. Obrigada, viu? Tá bom, obrigada. Essa é a doutora Beatriz Milanese, que é médica ginecologista, Beatriz Milanese, médica ginecologista, e que é a minha segunda convidada do nosso Projeto Elas. Eu vou pro intervalo e volto em seguida. Fechou, doutora Beatriz? Fechou. Amém. Então, né?